Olá, meu nome é Poliana e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a importância da família Esse trabalho, então, tem como base o livro Criando Meninos, de Steve Biddulph, e traz de uma forma muito resumida alguns conceitos que tem neste livro, tá? Em especial as etapas da infância. Então, a gente sabe que os meninos, eles não crescem todos de uma maneira suave, uniforme. Existem muitas influências, o meio influencia, a família influencia. Nós sabemos que a ordem dos irmãos, né, se é o mais novo, mais velho, o caçula, enfim, isso também vai trazer certas influências, mas enfim, tudo faz parte dessa criação. Não basta dar comida e roupa todo dia para vê-los uma certa manhã, quem fez a mágica e eles acordaram homens. Não, é um trabalho contínuo, é um trabalho rotineiro, né, todo dia colocando uma coisinha. Mas como eu disse, então esse livro, esse trabalho, vai se focar nos 3 estágios da infância. Então o autor coloca que esses 3 estágios eles são divididos entre o nascimento, do nascimento aos 6 anos, dos 6 aos 14 anos e depois dos 14 até a idade adulta. Eu consigo fazer uma relação, uma correlação entre os setênios também. Então nós temos o primeiro setênio, né, que seria então do nascimento até os 7 anos, e aí o segundo setênio, que seriam dos 7 aos 14 anos, e assim por diante. Então, o que este autor coloca nesses estágios da infância? Então, esse primeiro, né, a foto já diz aqui, a gente está vendo esse bebê sorrindo com a mãe, e do nascimento aos 6 anos, o menino ele pertence principalmente à mãe. Não quer dizer que o pai não vai exercer influência, que não seja importante, mas essa é uma etapa em que a criança se identifica particularmente com a mãe. E o que a gente tem que fazer nessa etapa de vida da criança? É oferecer amor e segurança. E essa ligação, né, que o menino, dessa ligação que ele vai experimentar com a mãe, que seja uma experiência calorosa e acolhedora, porque é através dessa primeira experiência que depois a criança vai se identificar com todos os outros relacionamentos futuros que ela vai ter. Então, essa etapa ela precisa ser de muito, muito amor, acolhimento. Depois, então, nós temos né, seguindo dos 6 aos 14 anos, o menino então começa a ir para o mundo, né? Então ele começa a querer aprender a ser homem. E qual é o modelo que ele vai buscar? O pai. Então, obviamente, ele se volta cada vez mais para o pai. Qual é a meta nessa etapa aqui? A meta é criar as competências e habilidades necessárias para isso. E sim, precisamos ter o afeto, então a afabilidade e o bom humor, eles são necessários para essa criança se tornar um adulto equilibrado mais adiante. O exemplo, né, que ele vai ter de referência vai ser o pai. Essa é a melhor oportunidade que um pai tem de influenciar o seu filho. Então, assim, pais, aqui é primordial arranjar tempo para ter tempo para o seu filho. O filho quer estar com você, né? Então aproveite. É importante nessa etapa. Depois a criança, que já não é mais criança, né? Ele vai querer ir para a vida adulta. Então ele vai querer expandir-se para o mundo. E aí então o menino ele precisa de informações e de mentores do sexo masculino para completar a sua jornada rumo à idade adulta, né? E aqui a gente tem essa fotinha então do seu Miyagi, né, com o Daniel San, que é isso, ele vai buscar o mentor, ele já passou pelo afeto da mãe, pelo carinho da mãe, passou pelo exemplo do pai, onde ele tirou grandes lições, se inspirou, mas depois ele vai romper para o mundo, e aí ele vai buscar em mentores masculinos. Sim, normal da adolescência, né? Eles começam a questionar o mundo e por isso se tornam rebeldes e inquietos. É típico da idade, quando eles estão rompendo, né? Eles não são mais o pai e a mãe, eles começam a responder por si, por isso da busca pelos mentores, né? Do sexo masculino. E não é que eles estejam ficando maus, mas eles estão renascendo, eles estão se redescobrindo para o mundo, eles estão redescobrindo uma nova identidade. Porque eles não são mais o pai e a mãe, eles não são mais o gosto do pai e da mãe, eles não são mais aquilo que o pai e a mãe queriam que ele vestisse. Ele vai escolher as roupas que ele vai vestir, né? E isso pode criar
alguma atenção nas famílias. Nessa idade, o adolescente quer descobrir o mundo e a família, pai e mãe, eles precisam da ajuda da sociedade, né? A gente não consegue segurar uma criança o tempo inteiro para nós. A gente precisa da permissão para que essa criança voe, para que esse menino alcance, né? Alcance o mundo ao seu redor. E sim, precisamos da ajuda da sociedade. A gente precisa se cercar desses mentores. E esses mentores, eles servem como uma ponte entre a família e o mundo. Às vezes o adolescente está com alguma situação, algum problema, e ele não vai de primeira buscar a família. Talvez ele vá buscar um professor, né? Vai buscar esse mentor, um professor, enfim, algum amigo, algum tio, alguma, né? Qualquer outra pessoa que sirva de ponte, onde ele se sinta mais confortável para falar das suas angústias dessa época. Porque vamos combinar, às vezes tem certos assuntos que a gente não vai querer se abrir com pai e mãe, porque afinal de contas, pai e mãe são pai e mãe, eles não são os nossos amigos. Embora óbvio que nós sejamos amigos dos filhos, mas existe esse papel que a gente veste enquanto pai e mãe. Os mentores, eles podem ser, então, como já é, tios, técnicos de esportes, chefes, professores, crianças, né, adolescentes que estão nos escoteiros podem ter os escoteiros. Enfim, o jovem ele precisa ter esse sentimento de pertencimento. E aqui é muito importante envolver o jovem nessa idade em atividades saudáveis, onde ele se sinta importante e que ele se sinta pertencente, evitam sérios problemas mais adiante, né? E aí fica essa pergunta aqui, então, quais são os mentores que o seu filho procura? Qual é o tipo de ambiente que a família propicia para essa criança, né? E aí fica aquela questão, assim, as crianças mais carentes, é um assunto polêmico, esse eu sei, mas daqui a pouco pode ser até a pessoa que não é legal, né? Você fechou as pontes em casa e a criança vai procurar lá fora. Quem é esse mentor que ela está procurando, né? Pode ser inclusive o chefe do tráfico, né? Então, sim, nós precisamos ter a ajuda da sociedade para envolver esse jovem em atividades saudáveis, onde ele possa desenvolver o seu sentimento de pertencimento e se sentir acolhido. E então, a ausência dos pais pode gerar consequências terríveis. Cuidado, né? Ninguém perde o filho para o mundo. Muitos filhos são perdidos dentro de casa. Essa foto até já está ultrapassada um pouquinho, porque a gente não lê mais jornal, a gente está com o celular. E aí, então, outra questão que a gente até levanta, que depois eu posso colocar num outro vídeo, falando sobre a importância da segurança digital, né? Porque uma vez nós dizíamos, não fale com estranhos na rua. A rua não está mais na rua, a rua agora está dentro de casa no nosso computador, certo? Então, assim, pais e mães, façam tempo, arranjem tempo para ficar com os seus filhos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.